bem, então muito boa tarde. Bem-vindos a este Seminário Internacional de Estudos Pombalinos. Hoje temos o grande gosto de ter como conferencista a senhora professora Ângela Domingues, que é uma reputada investigadora da história da expansão portuguesa, com uma significativa obra publicada, nomeadamente no que diz respeito ao processo de colonização realizado no Brasil e no século XVIII e que incide precisamente sobre o período pombalino. Destacaria no quadro das suas obras publicadas, uma obra que também para mim foi muito relevante para a minha investigação na tese de doutoramento, e tem este título muito interessante, Quando os Índios eram vassalos. A senhora professora Ângela Domingues e é investigadora do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e também investigadora associada do CHAM da Universidade Nova de Lisboa, que atualmente antes se chamava Centro de Aquém de Além-Mar e agora chama-se Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa. E agora tem realizado uma investigação sobre um tema muito interessante que aqui vai partilhar connosco, sobre as extraordinárias viagens filosóficas que se realizaram na segunda metade do século XVIII, que no fundo são precursores daquilo que nós podemos chamar hoje em dia viagens culturais, viagens científicas, de investigação, e que na altura eram viagens de conhecimento do mundo. O mundo, entretanto, tinha-se globalizado, tinha-se passado a ser conhecido, mas era preciso conhecê-lo de forma fina, de forma aprofundada, na área da fauna, da flora, da diversidade natural e humana. E, portanto, realizaram-se chamadas viagens filosóficas, também a partir de Portugal, foram realizadas viagens que, no fundo, também se enquadravam no processo de conhecimento, mas também de conhecimento científico, mas também fazia parte também de uma estratégia no quadro do processo de colonização, de reconhecimento do espaço, de reconhecimento daquilo que eram as potencialidades naturais e humanas dos diferentes espaços, das geografias dos diferentes povos com que os povos europeus tinham relação, neste contexto, no contexto do chamado projeto colonial português. E, portanto, será um tema certamente muito interessante, não é muito conhecido, não é muito estudado, e a senhora professora Ângela Domingues agora conhece bem esta área e aceitou amavelmente então partilhar no quadro destes seminários de estudos pombalinos a investigação que tem desenvolvido, aceitou partilhar connosco, muito agradecemos. Senhora professora Ângela Domingues, muito obrigado pela sua presença cá nos nossos seminários e a palavra é sua. Muito obrigada, professor José Eduardo Franco. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer o convite que tão amável e generosamente me foi feito para participar neste Seminário Internacional de Estudos Pombalinos. Sobretudo, quero agradecer o convite que me foi feito pelo professor José Eduardo Franco. Quero também agradecer a colaboração que a professora Cristina Lucas Silva tem prestado no apoio que tem dado a esta conferência. Então, eu começaria dizendo que creio que temos percebido que muitos acontecimentos ou muitos fenómenos que já ocorreram há anos e até há séculos estão presentes na nossa vida e saltam com toda a facilidade para os nossos dias. Nos últimos anos, temos assistido ao aumento da atenção e do interesse público por alguns destes fenómenos. E eles estão presentes, por exemplo, nos debates sobre o nosso passado colonial e também colonialista, repercutindo-se na sociedade portuguesa quando vemos alguns setores desta sociedade reagir, por exemplo, com a inauguração da estátua do Padre António Vieira, ao pé da Igreja de São Roque, ou então com sugestões de demolição do Padrão dos Descobrimentos e da destruição dos brasões florais de
defensor colonialista da Praça do Império, ou ainda com a devolução do património cultural aos países africanos, mas também há uns anos a esta parte ao Brasil. Os debates a que, pelo menos entre 2018 e 2021, temos assistido e encontramos disseminados nas notícias de jornais e telejornais ou nas redes sociais, dão-nos conta de como estes assuntos que estão relacionados com um passado mais ou menos longínquo são discutidos hoje e têm repercussão na sociedade portuguesa, não se circunscrevendo exclusivamente aos meios académicos, que por inerência estudam estas coisas que já passaram. A este propósito, lembro os ecos que o interessante esclarecido argumento defendido pelo meu colega Pedro Cardim, num artigo publicado no Jornal Expresso em junho do ano passado, sobre a estátua de Vieira. Ele basicamente dizia que esta estátua não fazia jus à figura do jesuíta, nem dava conta da riqueza da sua obra e da complexidade da sua vida, e para além disso salientava ainda para chamar a atenção da opinião pública para o Brasil colonial e para as ações de conquista e apropriação dirigidas em relação às terras e às populações nativas, num processo que era, como ele salientava, de extrema violência colonial. Tal como, por exemplo, lembro a celeuma que as opiniões defendidas, provavelmente de uma forma menos esclarecida, por Ascenso Simões este ano, ou Joceline Catar Moreira o ano passado, suscitaram no Parlamento e não só, sobre temas que consideraram o património português e a natureza colonizadora. A este ponto, os senhores poderão, com toda a pertinência, questionar-se sobre a relação entre estas reflexões que acabo de enunciar e o tema que eu escolhi para esta conferência, integrada num ciclo de estudos pombalinos e tendo como tema Ciência Útil, Conhecimento do Mundo e Viagens Científicas aos Espaços Coloniais Portugueses. Na minha perspectiva, esta relação existe e pode reconhecer-se de forma clara, se não vejamos. Quando olhamos para algum do património que integra os nossos museus e que continua atualmente a ser estudado cientificamente, e permitam-me aqui fazer uma à parte para notar que estamos numa área da cidade de Lisboa que é particularmente elucidativa para mostrar esta afirmação, uma vez que aqui se sediam instituições de ciência e de memória com valor cultural e científico, como é o caso do vizinho Monaco, com o seu arquivo e museu localizado onde outrora esteve o Real Colégio dos Nobres, ou ainda a tão próxima Academia de Ciências de Lisboa e o seu Museu Mainense. Então, e retomando o assunto, se considerarmos esse património e essa ciência de que falava, acredito que haverá alguma utilidade e conveniência em perceber melhor os processos e as conjunturas que explicam a presença física de alguns objetos de natureza arqueológica, etnológica e etnográfica, antropológica, científica, natural, relacionado com os antigos espaços coloniais portugueses. A cidade de Lisboa, e não apenas ela, fala-nos vivamente deste passado através destes espaços de saber e de memória, e através da presença destes objetos e de como eles se explicam nestes lugares dentro de um contexto específico que tem a ver não apenas com o conhecimento do passado e da história dos países de onde estes objetos são provenientes, mas que estão, na minha opinião, também interrelacionados com a história de Portugal. Então, como se justifica a presença destes objetos nas instituições de ciência e de memória portuguesas?
o que faz com que este património, mais do que exclusivamente africano ou só português, seja um património comum e deva ser reconhecido como objeto de estudo pela ciência. Estas são algumas questões a que procurarei dar resposta nesta palestra através da apresentação de um estudo de caso centrado em Portugal-Reino, no Império Colonial Português localizado no Atlântico Sul, a partir de meados do século XVIII. Então, foi neste período que se deu início a um projeto de modernização do país e do seu império colonial. E este projeto foi consubstanciado num programa simultaneamente político e económico, cultural, científico e pedagógico, que teve o seu início no reinado de Dom João V, para ser continuado com Dom José I, sobretudo depois do impulso dado pelo secretário de Estado do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras e depois Marquês de Pombal, e que teve continuidade nas reformas empreendidas no reinado de Dona Maria I, nomeadamente através da atuação dos secretários de Estado da Marinha e Negócios Ultramarinhos, Martinho de Melo e Castro e Dom Rodrigo de Sousa Coutinho. Estes dois ministros eram defensores de uma cultura política que concebia os domínios portugueses da Europa, Ásia, África e América como uma unidade do sistema político do qual o reino era o entreposto e o centro para o comércio com a Europa. Sousa Coutinho e Melo e Castro reconheciam igualmente a utilidade de se averiguarem as potencialidades das colónias e de se estimular a complementaridade económica entre os vários espaços coloniais e o reino. Martinho de Melo e Castro viria, pelo menos desde 1778, a coordenar politicamente um levantamento científico com pretensões enciclopedistas, que tinha por objetivo produzir um conhecimento minucioso dos espaços imperiais através do levantamento, recolha, descrição e estudo das produções naturais e das características físicas e morais dos indígenas. Mas foi sobretudo com Dom Rodrigo de Sousa Coutinho que estas reformas que visaram a modernização do país fizeram com que Portugal se abrisse às inovações científicas e técnicas da Europa deste período, que, por exemplo, transformaram o Real Gabinete de Ajuda num espaço estratégico de recepção e de troca de produtos e invenções com a comunidade científica internacional, ou seja, com a República das Letras. É inegável que depois de 1772, a Universidade de Coimbra se desenvolveu em estreita relação com o Império Pluricontinental Português, nomeadamente quando se tratava de formar agentes que atuavam nas missões geopolíticas e científicas realizadas nos espaços ultramarinhos, entre elas as viagens filosóficas de que há bocadinho falávamos. Estas viagens foram realizadas em Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique, ou quando se criaram, em alternativa, novas infraestruturas que estavam em sintonia e atuavam de uma maneira coordenada com estas missões. Era nos jardins botânicos e nos gabinetes de curiosidades, como o Gabinete de História Natural e Jardim Botânico da Ajuda, em hospitais como o Real de São José ou em fábricas ligadas a setores estratégicos, como é o caso da cordoaria, e aqui permitam-me fazer mais uma vez um parênteses para esclarecer esta afirmação, lembrando a importância que os navios que ligavam as várias partes deste império tinham, uma vez que este era um império que se estendia por vários continentes e abarcava vários mares, desde a Europa e do Atlântico até ao Extremo Oriente e ao Pacífico, a Macau e Timor. Então, eram nestas instituições do reino que se recebiam e testavam novos produtos animais, vegetais e minerais. Se registavam as aplicações tradicionais
dadas pelas populações locais a estes produtos naturais e, portanto, há também um interesse pelos saberes das comunidades locais e se confirmava a validade da sua utilização e testavam novas utilizações para estes produtos. Importa observar também que Coimbra foi, ao contrário do que se passou noutros locais, noutros reinos europeus, como é o caso da vizinha Espanha, o único centro universitário existente no Império Português. Esta situação singular foi determinante na homogeneização científica e ideológica das elites dominantes, que ocupavam os mais variados postos do aparelho político, diplomático, institucional e administrativo do Estado, dentro e fora das fronteiras nacionais. Esta burocracia transatlântica, formada em Coimbra ou em Lisboa, estava destinada pela coroa a participar ativamente na renovação e na modernização administrativas que ocorreram nos espaços imperiais portugueses ao longo da segunda metade de 700, em reformas que requeriam indivíduos com conhecimentos médicos, botânicos, sanitários, mineralógicos ou filosófico-naturais. Clarifique-se igualmente que as alterações pedagógicas e científicas que ocorreram depois da reforma da Universidade de Coimbra em 1772 não pretendiam alterar o status quo governativo, nem tampouco o sistema político desta monarquia pluricontinental lusa. O aperfeiçoamento do aparelho burocrático e administrativo radicava numa lógica racional, moderna e pragmática, tal como era ministrada na Universidade Reformada ou então no Real Colégio dos Nobres, criado em 1761, ou na Academia Militar da Corte, posteriormente tornada Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho. Através da atuação esclarecida deste corpo burocrático e administrativo que se cria altamente competente e eficaz, a informação que chegava aos organismos centrais da coroa corporizava-se em projetos cartográficos baseados nas medições astronómicas precisas realizadas nas colónias e também no reino, em levantamentos estatísticos, demográficos, militares, comerciais e agrícolas exatos, numa taxonomia científica rigorosa e organizada do mundo natural e na concepção de novos métodos de desenvolvimento económico que valorizavam a agricultura. Adotavam-se novos métodos que davam prioridade a um desenvolvimento agrário e a uma economia baseada na interação e na interdependência entre os vários espaços imperiais, visando diminuir a dependência nacional das exportações e valorizar produtos sobreaproveitados ou até então desconhecidos, tanto originários do reino como das colónias. Se a reforma pombalina do ensino superior tinha consolidado o lugar exclusivo da Universidade de Coimbra na sociedade portuguesa setecentista, é preciso considerar igualmente que a partir de 1779 surge um outro espaço de discussão científica. E este espaço é a Real Academia de Ciências de Lisboa, que aparece como um lugar de socialidade científico-cultural, onde circulavam as elites que tinham frequentado as mais prestigiadas instituições de ensino e de saber científico a nível europeu, que liam os autores considerados como mais modernos e que tinham o mesmo tipo de referências teóricas e metodológicas, uma vez que eram membros desta comunidade supranacional chamada República das Letras e que eram também detentores de uma autonomia política que lhes possibilitava, nas sessões da Academia, a livre discussão de assuntos considerados como tendo interesse nacional. Para além da incumbência genérica de recolher, analisar e difundir os conhecimentos relacionados com as produções coloniais portuguesas e incentivar a adoção de práticas agrícolas mais racionais e produtivas, a Academia tinha ainda como objetivo criar um gabinete de coleções,
onde o lugar de destaque seria ocupado pelas produções naturais e humanas dos espaços coloniais. A par destes organismos oficiais, os historiadores que recentemente têm estudado estes temas dão cada vez mais relevância à influência exercida por um público ilustrado e interessado, diversificado e ativo, que frequentava a academia, visitava gabinetes de curiosidades privados, como é o caso do gabinete do terceiro Marquês de Angeja, localizado no Palácio da Rua da Junqueira, ou o gabinete de curiosidades do convento de Nossa Senhora de Jesus, ou o dos oratorianos, e que frequentava cafés e salões. Este público era constituído por intelectuais e homens esclarecidos que podiam pertencer a esta comunidade supranacional que é a República das Letras. Mas podiam ser também comerciantes e homens de negócios ligados ao comércio transatlântico e à comercialização de produtos tropicais, que tinham que estar atentos às novas oportunidades comerciais que eram trazidas além mar. E também ainda existiam profissionais que eram avaliados em função do seu saber do mundo, como era o caso de boticários, editores, livreiros. Em suma, estes indivíduos compravam livros, mapas, jornais, enciclopédias, visitavam gabinetes e exposições, liam e ouviam ler e contar em espaços públicos, procuravam estar atualizados em relação às matérias-primas que chegavam de outros lugares e às constantes inovações científicas e tecnológicas, cruzavam-se nas ruas e nos espaços públicos de Lisboa, ao redor do porto da cidade e nos espaços de socialidade portuários, nos terreiros, nas praças, nas ruas, nos cafés, nas estalagens, nas lojas e armazéns, nos gabinetes de curiosidades, nos salões, nos jardins particulares, nas bibliotecas e livrarias, na academia. Era nestes espaços que estas novas e exóticas maravilhas eram exibidas sob a forma de animais, sementes, plantas, artefactos, seres humanos, e que eram também contadas e explicadas pelas vozes de marinheiros, soldados, mercadores e aventureiros. A curiosidade e o encantamento pelo mundo explicam o lugar central que a história natural ocupou na organização mental do século das luzes e permitem entender o interesse e a participação ativa das populações urbanas neste processo de formação e partilha do conhecimento sobre a natureza e o mundo. Numa altura em que a ciência era, por definição, uma ciência útil, é inevitável reconhecer que estes lugares de saber e de experimentação, tanto oficiais como informais, influenciavam as orientações ideológicas e económicas. Eram decisivos na implementação de políticas públicas a médio e a longo prazo, uma vez que o conhecimento científico e tecnológico era usado para suportar e validar a atuação governamental. Na sequência do interesse redobrado que os secretários de Estado Martinho de Melo e Castro e Dom Rodrigo de Sousa Coutinho concediam à natureza e aos projetos reformistas agrários aliados ao conhecimento científico, compreendemos a ação dos agentes da CRUA que atuavam nos espaços ultramarinos, com especial destaque para os governadores e capitães-generais das capitanias coloniais, como é o caso do 2º Marquês de Lavradio e do 4º Conde de Figueiró em relação ao Rio de Janeiro, de Luís Pinto de Sousa Coutinho, primeiro Visconde de Balsemão, e Luís de Albuquerque de Melo Pereira Casas, em relação a Mato Grosso, ou Dom Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, em relação a Angola. Estes indivíduos tiveram um papel interveniente nestes espaços considerados como periféricos. Não obstante a notável intervenção destes e de outros agentes imperiais em relação à história natural, o grande esforço de averiguação e sistematização das produções coloniais foi coordenado cientificamente por Domingos Vanderlei,
um bolonês contratado para ser professor de História Natural na Universidade de Coimbra e diretor do Real Jardim Botânico da Ajuda. Este esforço de reconhecimento destinava-se à elaboração de um ambicioso plano científico e político-económico em torno de uma história natural das colónias que mobilizou vários setores sociais sob este objetivo comum. O projeto dependia do conhecimento científico dos territórios periféricos extra-europeus em direção ao centro imperial. E isto acontecia graças à mediação de naturalistas, desenhadores, cartógrafos, governadores, bispos e homens do clero, soldados, médicos, cirurgiões, boticários, engenheiros cartógrafos, preparadores, comerciantes, párocos, indígenas. Portanto, temos um leque muito diversificado de pessoas que colaboravam neste processo de levantamento científico. É no enquadramento institucional e científico, até agora mencionado, que decorrem então estas viagens filosóficas, idealizadas por Vandelli em 1778. Nesta altura, inicia-se a preparação da elite científica formada na Universidade de Coimbra em Filosofia Natural, sob a coordenação científica de Vandelli, destinada a realizar as grandes expedições às colónias. As viagens filosóficas são consideradas pela historiografia contemporânea como um instrumento de modernização utilizado pela coroa numa altura em que a ciência e a técnica eram vistas como ferramentas imprescindíveis para o desenvolvimento do Estado moderno e tinham claras pretensões enciclopedistas em relação à natureza, visando o inventário minucioso e exaustivo das espécies naturais e das produções humanas dos territórios sob domínio português, dando origem a coleções de musgos, fósseis, aves, peixes, mamíferos, rochas, plantas, artefactos ligados às comunidades indígenas, xenotecas, herbários e outros produtos. Para além do exercício de funções de cientistas naturais em missão, estes viajantes naturalistas também se ocupavam de assuntos que tinham especial importância nos espaços coloniais que visitavam. Por exemplo, envolviam-se na resolução dos conflitos geodiplomáticos em regiões de fronteira colonial, como, por exemplo, a Amazónia, Mato Grosso, o Rio da Prata. Envolviam-se também na medição exata das coordenadas terrestres destes territórios e na sua representação cartográfica. Descreviam as comunidades indígenas, as suas características, produções e saberes. Descreviam também os núcleos urbanos coloniais, os géneros cultivados, as doenças existentes, as principais causas de mortalidade entre a população. Identificavam os recursos naturais e novos produtos com interesse para o mercado europeu, localizavam as áreas de extração de minerais e de cultivo de produtos com significado económico, interessavam-se também pelas leis, pelas lógicas divinas de criação da natureza e debatiam sobre a origem da vida. Então, muitas das observações corroboravam na consolidação de reformas científicas e económicas iniciadas no tempo de Marquês de Pombal, particularmente no que dizia respeito à consolidação de vínculos de dependência criados entre as economias colonial e metropolitana. Destinavam-se igualmente a permitir um apertado controle político e uma eficiente exploração económica dos territórios coloniais portugueses. Tinham ainda o propósito de elaborar o inventário do mundo natural e de dar conta da presença humana, tanto a colonizadora como a indígena. E destinavam-se estas observações a tornar o império menos abstrato, a aumentar a interdependência entre as várias províncias ultramarinas e o reino, constituindo-se também como instrumentos de governação à distância. As primeiras 4 grandes viagens filosóficas foram organizadas e financiadas pela coroa em 1783 e destinaram-se aos espaços
que na segunda metade de 700 eram ainda desconhecidos e marginais, como era o caso da Amazónia, de Angola, Moçambique ou Cabo Verde. Contextualizavam-se na já referida lógica integracionista, política e económica da época, segundo a qual cada uma das partes devia contribuir de forma planeada e harmoniosa para a grandiosidade e autossuficiência do todo imperial, agora concebido como uma unidade política única, constituída pelo reino e pelas partes formadas pelo Brasil, Angola, Guiné, Moçambique, Goa, Macau e os arquipélagos atlânticos. Este princípio basilar não significava necessariamente uma relação de igualdade entre os vários espaços, até porque o reino, ou seja, o centro imperial, devia ser o principal beneficiário das políticas imperiais. De entre estas viagens filosóficas, quero destacar porque é maior, melhor organizada e mais relevante, e ainda porque é mais estudada pela historiografia, tanto lusa como brasileira, quero destacar então a expedição que levaria entre 1783 e 1792 o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, com o jardineiro botânico Agostinho Joaquim do Cabo e 2 desenhadores, José Joaquim Codina e Joaquim José Freire, aos sertões das capitanias do Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá. Ferreira e a sua equipa, que seria ampliada no terreno pela incorporação de 2 oficiais índios especializados na conservação de espécies, Cipriano Sousa e José da Silva, e também por um número considerável de colaboradores informais que cooperariam com textos especializados no envio de produtos naturais ou na transmissão de outro tipo de saberes informais, recolheram exemplares da fauna, da flora, mineralogia, etnologia amazónica e mato-grossense, revelando um claro interesse enciclopédico pelas capitanias do norte e do oeste da América Portuguesa. Contudo, como já sabemos, o projeto de Vandelli para o conhecimento científico das colónias não se esgotou na viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira. Sucintamente, quero fazer uma referência às outras 3 viagens filosóficas que estão incluídas nesta primeira iniciativa da CROA. Uma delas é a que o naturalista João da Silva Feijó realizou às Ilhas de Cabo Verde entre 1783 e 1796. O naturalista enviou a Martinho de Melo e Castro relatórios sobre o clima, o solo, a vegetação e as produções agrícolas das ilhas e sobre a erupção do vulcão da Ilha do Fogo, que ocorreu em 1785 e que ele presenciou. Uma outra expedição foi direcionada a Angola, coordenada pelo naturalista Joaquim José da Silva e com a participação do desenhador italiano Ângelo Donati e pelo jardineiro José António. O naturalista produziu um número limitado de textos e enviou remessas de plantas, peixes, conchas, animais e um herbário ao complexo museológico da ajuda. E, finalmente, uma terceira viagem, a do baiano Manuel Galvão da Silva, que se dirigiu a Goa e à costa oriental de África, com uma equipa constituída pelo jardineiro João da Costa e pelo riscador António Gomes. No estado da Índia, em 1784, realizou algumas observações de história natural. Ainda no mesmo ano, seguiu para Moçambique, onde conseguiu efetuar observações naturais, particularmente sobre minerais. Então, se estas 4 viagens estruturam o plano de Domingos Vandelli para o conhecimento científico dos espaços ultramarinos, elas, contudo, não esgotam o envolvimento dos agentes da CROA e de particulares que se empenharam em conhecer e dar a conhecer o mundo natural extra-europeu. Motivados por interesse próprio, a que provavelmente não devia ser alheio o reconhecimento dos serviços pessoais prestados à monarquia, ou seja, o que isso significava em honras, mercês e recompensas com que seriam agraciados,
numa lógica inerente à cultura política própria de antigo regime, atuando individualmente ou integrados em complexas redes transoceânicas de comércio e informação, os naturalistas com formação académica ou autodidatas envolviam-se na recolha de plantas, insetos, aves, répteis, máscaras nativas, esqueletos humanos, bem como na elaboração de uma quantidade infinda de memórias, relatos, métodos, catálogos que eram enviados à Secretaria de Estado da Marinha e Negócios Ultramarinos e ao Complexo Museológico da Ajuda, e assim contribuíam na inventariação dos produtos e na descrição do seu aproveitamento, revelando uma vontade coletiva de participar num exercício científico que tinha como objeto central o reconhecimento dos recursos naturais do Império, com especial incidência no Brasil. Esta consciência social faz parte de uma cultura política que explica o recrudescimento de outras viagens filosóficas à América Portuguesa na mesma altura, inventariadas e estudadas, por exemplo, por William Simon, Ronald Raminelli e Hermelinda Pataca, entre outros. Sabe-se que estes naturalistas, ligados às primeiras 4 viagens filosóficas, procederam ao envio regular de produtos naturais para o Real Museu e Jardim Botânico da Ajuda, remetidas com o objetivo de enriquecer as coleções de Dona Maria I. As remessas vinham acompanhadas por listas onde se elencavam exaustivamente os produtos. Depois de chegadas a Lisboa, muitas destas produções alterariam a percepção que os portugueses tinham dos seus espaços coloniais extra-europeus, quando, a partir dos centros de cálculo que eram nesta altura Lisboa e Coimbra, estas produções naturais fossem integradas nos sistemas científicos e nas taxonomias em vigor de que a de Linneu era meramente uma. Uma perspectiva tradicional da história da ciência costuma olhar o saber científico que é produzido nos países ibéricos em meados do século XVIII numa ótica dicotómica que associa às colónias a recolha e a preparação das espécies e ao reino o estudo, a classificação e a catalogação dos materiais. E, no entanto, a historiografia mais recente tende cada vez mais a considerar as formas como as populações da América e de outras partes do Império contribuíram na constituição das coleções de produções naturais, bem como na codificação e disseminação de inquéritos ao mundo natural. Ao reconhecer que nestes locais periféricos também se produzia conhecimento científico, embora de um tipo diferente do gerado nos centros imperiais e nos espaços académicos, como eram as universidades, as academias, os hospitais ou as boticas, os historiadores reconhecem atualmente que as práticas locais e regionais coloniais foram estimulantes para a curiosidade científica portuguesa setecentista. Esta perspectiva leva cada vez mais em conta a interação dos viajantes naturalistas com as populações locais e a participação dos crioulos da sociedade colonial luso-brasileira ou luso-africana e os indígenas na definição e na resolução de procedimentos empíricos e problemas técnicos relacionados com as viagens filosóficas aos espaços coloniais. Esta interação espalha-se claramente nas redes ordenadas de correspondentes e coletores locais que colaboravam na recolha e no transporte, no envio de espécies destinadas aos museus e aos jardins botânicos, bem como na atuação conjunta de naturalistas, cartógrafos, astrónomos, médicos, físicos, comerciantes, indígenas, artesãos, mercadores, que em níveis diferentes e em relação às áreas específicas de formação ou de interesse, eram atores participantes na organização da informação. É inegável que os naturalistas e agentes da grua em viagem pelos sertões dependiam do saber de guias e informantes nativos, de intérpretes, remeiros, carregadores
que ajudavam os viajantes a progredir e a sobreviver no terreno. O mesmo é aplicável em relação à recolha e preservação de materiais biológicos, à aquisição de artefactos junto das comunidades indígenas, ao registro de saberes tradicionais ameríndios, africanos ou asiáticos, ligados à utilização de espécies animais e vegetais e à preparação de alimentos, práticas de cura e conhecimentos fitoterápicos. Esta interação que os naturalistas estabeleceram com as populações locais relaciona-se com interesses múltiplos e com procedimentos empíricos e colaborativos que se desenrolavam longe dos centros imperiais e locais que estão tradicionalmente associados à produção de ciência, como é o caso de Lisboa ou de Coimbra. Muitos destes procedimentos estão, por exemplo, ligados à recolha de dados e recoleção de espécies, à resolução de problemas técnicos, à conservação das espécies, seu acondicionamento e transporte, à obtenção de informações sobre as condições de vida e as produções económicas das populações locais. Então, é num contexto colaborativo entre viajantes e populações locais que muita da informação produzida sobre os espaços coloniais está organizada e revela a sua riqueza. Sabe-se que os naturalistas, ligados às 4 primeiras viagens filosóficas, procederam ao envio regular de produtos naturais para o Real Museu e Jardim Botânico da Ajuda e para os laboratórios e Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. Foi através de processos como este que a história natural e o património existente nas instituições de memória e de saber de que há pouco falava emergiu em Portugal, resultando de uma estrutura de conhecimento que produziu um ordenamento imperial e colonial das plantas e dos animais de acordo com a nomenclatura europeia. Neste sentido, pode-se dizer que o arquivo moderno do conhecimento ocidental, formado a partir de meados de 700, foi constituído sobre algumas coleções e espécies nativos estudados e ordenados a partir dos museus, dos gabinetes e dos jardins botânicos portugueses. Era isto que eu tinha para vos trazer. Estou à vossa disposição. Agradecemos muito à Sra. Professora Domingues esta extraordinária conferência, nos abriu uma janela para uma dimensão da nossa história científica que é pouco conhecida e realmente foi para nós um momento extraordinário de partilha de conhecimento. Então, assim sendo, agora pergunto a quem está aqui na sala e quem nos acompanha à distância, se queres fazer alguma questão. Portanto, à Sra. Professora Ângela Domingos, agora abre-se o momento de debate. Tenham a bondade, podem levantar a mão aí digitalmente pedindo para falar ou então enviando perguntas para o bate-papo. Fazerem o favor. Gostava de perguntar se existe alguma informação que permita reconstituir a logística destas viagens. Porque algumas foram muito demoradas, como a professora explicou, e seriam certamente muito complexas por questões de transporte, de recolha, até de transporte das próprias recolhas que faziam, e questões mais elementares como onde ficarem, alimentação. Se existe alguma informação que permita reconstituir este processo. Obrigada. Eu agradeço à professora Joana Balsa Pinto a sua questão. E diria que sim, há imensa documentação que nos elucida sobre questões logísticas e sobre o dia-a-dia destes viajantes naturalistas. Ela não se encontra toda reunida num fundo e, portanto, não tem uma organização confortável para nós, mas está disseminada por várias instituições, vários arquivos. Um desses arquivos é aqui o vizinho arquivo do MONAC. Por exemplo, o Arquivo Histórico Ultramarino também tem um repositório enorme, a Biblioteca Nacional, a Academia de Ciências. Basicamente, o tipo de material com que nós
podemos, e também há mais informação em arquivos que não apenas os portugueses. Encontramos informação no Brasil, em Espanha, em Inglaterra e provavelmente em França também, pelo menos, tanto quanto eu saiba. E em relação à natureza da informação, ela é constituída na sua maioria por ofícios, por documentação oficial, dirigida muitas vezes dos agentes da coroa portuguesa que estavam nos espaços coloniais aos organismos, endereçada aos organismos da administração central do Estado português. E, portanto, e também as respostas, também as reações desses organismos, nomeadamente estas secretarias de Estado da Marinha e Negócios Ultramarinos, que se comunicavam com esta estrutura burocrática e administrativa algo pesada, que de alguma forma coordenava os naturalistas em missão, porque muitas vezes eles obviamente tinham alguns trajetos definidos, mas pelo menos em relação à viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira e mesmo em relação aos outros naturalistas, aquilo que acontece é que, tendo indicações gerais, eles depois acabavam por receber no local informações mais detalhadas em relação às áreas que eram prioritárias para as suas explorações científicas e observações científicas também. E, portanto, a documentação é abundante na informação relacionada com estas questões logísticas, para além de que os próprios naturalistas produziam eles próprios diários de viagem, relatórios de viagem, dirigiam-se também eles a estes organismos de gestão dos vários espaços imperiais e, portanto, quando lidamos com estas questões, temos informação de uma natureza muito diversa e eu devo dizer que, pelo menos para mim, também muito interessante. Queria agradecer muito a conferência. O que eu tenho não é bem uma questão, é mais um comentário para saber a opinião da professora. Quando vemos a ação destes homens que estiveram nestes espaços, assistimos a uma espécie de paradoxo entre aquilo que é a atitude científica que procura observar, adquirir conhecimento sobre uma zona e a sua destruição, não é? Porque estamos a falar de homens que, ao mesmo tempo que conservam, recolhem informações sobre um determinado espaço, estão a contribuir para a sua transformação. O comentário que eu queria fazer, a questão é, do conhecimento que eu tenho dos textos, dos diários de Alexandre Ferreira, ele é alguém que, ao mesmo tempo que colabora e tem uma certa capacidade de interagir com os agentes locais, ele leva consigo ideias sobre a civilização, sobre a forma de vida ideal para o ser humano que tem origem, são impostas em Portugal no tempo de Pombal e que de certa forma vigoram até bastante tarde. E nessa medida ele, ao mesmo tempo que pensa formas de vida para os indígenas brasileiros em que haveria um compromisso com horários, com uma determinada rotina de trabalho, etc., ele está preocupado em recolher elementos sobre a sua vida original antes da civilização, entre aspas, lá chegar. Então a minha pergunta, para tentar ser mais claro, é como é que a professora entende este, na minha opinião, paradoxo, e se parece que estes autores tinham mais um compromisso com essa dinâmica de civilizacional, por assim dizer, ou se parecem indicar já perspectivas que só muito mais tarde é que seriam cultivadas cientificamente de conservação, de preservação
do património, etc. Outra pergunta ou questão que eu tinha a fazer é relativamente à questão da escravatura. Do pouco que eu conheço dos textos de Alexandre Ferreira, ele sugere uma espécie de escravatura mais humanizada, que teria como modelo as plantações dirigidas pelos franceses, não é? Do que eu tenho presente. A questão que eu tenho é se tem alguma nota de que essas diligências terão tido alguma espécie de resultado junto das autoridades do tempo. Agradeço ao Dr. Ricardo Ventura as questões que colocou e que são interessantes e cuja resposta não é fácil, me parece-me algo complexa em relação a algumas das questões que a resposta se pode suscitar. Mas eu penso que, para responder à primeira questão que coloca, eu diria que Alexandre Rodrigues Ferreira leva consigo algumas propostas que visam em desenvolver toda a questão agrária, no sentido de testar novas espécies vegetais, entre elas o linho-cânhamo, ou de incentivar o desenvolvimento de espécies nativas, entre elas o anil, contudo, aquilo que eu acho, ou até mesmo introduzir determinado tipo de maquinaria que agilizasse os processos de transformação de determinados produtos agrícolas, mas ainda assim eu penso que algumas destas propostas de Alexandre Rodrigues Ferreira provavelmente débeis consequências teriam no local, porque o naturalista normalmente não se demorava muito, com exceção provavelmente de Belém, ou de locais onde fazia uma espécie de permanência mais prolongada. O naturalista não tentava mudar tanto as vidas das populações, nem tinha competência ou capacidade para o fazer. Basicamente, pressuponho eu, ele ia fundamentalmente com o objetivo de fazer observações científicas e de observar e descrever aquilo que ele encontrava na Amazónia e em Mato Grosso, e de proceder à recolha de espécies que depois viriam enriquecer as coleções nos museus e nos gabinetes do Reino, e onde também deviam ser estudadas. Agora, aquilo que eu noto em Alexandre Rodrigues Ferreira é que ele, de alguma forma, desenvolve uma espécie de inquietação proto-ecológica, proto-ambiental, não saberia muito bem como chamar. E eu explico aquilo que quero dizer. A viagem filosófica à Amazónia e a Mato Grosso não ocorreu apenas àquele espaço circunscrito sozinha. Ocorreu também na mesma altura que as partidas de marcações de limites. Enquanto que a viagem filosófica provavelmente seria constituída por algumas dezenas de pessoas, as partidas de marcação de limites eram constituídas por largas centenas de pessoas. E, portanto, isto, a um nível de impacto sobre o território amazónico, seria algo bastante mais complexo. E, portanto, quando Alexandre Rodrigues Ferreira viaja, ele nota exatamente isso, esse impacto que uma sobrecarga demográfica num espaço específico, que é aquele, a Amazónia, vai provocar. E, então, o próprio naturalista, desenvolvendo estas preocupações proto-ambientais, proto-ecológicas, vai perceber que estas largas centenas de indivíduos estão a ter consequências a nível, diríamos nós, ambiental na Amazónia, sobretudo no que dizia respeito, por exemplo, às tartarugas. E ele notava, por exemplo, que as espécies
e sobretudo o volume de tartarugas existente era cada vez menor porque estava a ser alvo de uma atividade completamente descontrolada, uma vez que as tartarugas eram fonte de alimentação, fonte de eliminação, fonte de gordura e, portanto, aquilo que ele nota em relação a esta espécie, que nós sabemos que nos dias de hoje, ou as várias variedades das tartarugas amazónicas, é que elas estão, ou estavam, pelo menos até há pouco tempo, em risco de extinção. E, portanto, vemos Alexandre Rodrigues Ferreira, na segunda metade do século XVIII, ter já preocupações deste tipo e estar, de alguma forma, a prever que a caça desenfreada e descontrolada de tartarugas vai ter consequências graves. E isto acontece também em relação a outras espécies que ele percebe que estão a ser dizimadas, mesmo, por exemplo, em relação à madeira, e aí não é apenas o Alexandre Rodrigues Ferreira que nota isso, por exemplo, um naturalista que atua na zona da Bahia e do Ceará nota também que a exploração excessiva de determinadas espécies de madeiras está a pôr em causa o equilíbrio a nível de ambiente e, portanto, sim, aqui temos algumas questões relacionadas com estas preocupações com o ambiente. Em relação às alterações que o Alexandre Rodrigues Ferreira podia disputar junto das comunidades indígenas, eu penso que estas alterações já estão em marcha antes de Alexandre Rodrigues Ferreira chegar ao território. Elas começam, pelo menos, se não antes, com a chegada de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que é o irmão do Marquês de Pombal, do Conde de Oeiras Marquês de Pombal. E, portanto, todos os processos de alterações profundos que ocorrem junto destas comunidades já existem. Em relação à escravatura, obviamente que as poucas referências à escravatura africana, as poucas referências que aparecem na obra de Alexandre Rodrigues Ferreira têm, obviamente, a ver com outro tipo de modelos, nomeadamente os franceses, que menciona, e a nível de resultados penso que eles não terão assim um impacto tão grande junto da sociedade colonial paraense ou mato-grossense. Aquilo que se nota é fundamentalmente a presença dos indígenas nas observações que o Alexandre Rodrigues Ferreira faz. Obrigado, Sra. Professora Angela, pelas suas respostas. Agora vamos fazer uma ronda final de perguntas. Temos já aqui uma pergunta no WhatsApp, no bate-papo. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, que se apresente agora para fazê-la e depois fazemos um conjunto e depois apresentamos essas perguntas à Sra. Professora Angela Domingos para os seus respostas e comentários finais e a seguir encerramos a sessão. Portanto, temos a pergunta então do nosso doutorando de Estudos Globais, Sunda Mulemba Benoit Serge, penso que diretamente do Congo, e que pergunta assim: qual era o apoio ou a colaboração da comunidade local a essas viagens de investigação? Aqui queria-se salientar o acolhimento dos SOBAs e chefes locais, portanto, se havia uma colaboração em relação portanto, às equipas que realizavam essas viagens. Eu também aproveitava para fazer outra questão. Como é que se organizava o financiamento destas viagens? Que certamente eram viagens muito dispendiosas. Como é que era feito? Se as viagens tinham retorno? Se havia lucro? Se havia resultados? Ou era, e como é que ele depois era distribuído? Caso a partir dos produtos que recolhia, se depois daí resultava a atividade comercial ou não? Como é que isso era tudo enquadrado e organizado, ou se era feito de forma informal? Esta questão que queria deixar. Se não houver mais... E aqui pergunto aos presentes aqui na sala se querem fazer mais alguma questão. Se não quiserem, então darei a palavra final
à professora Ângela Domingos. Muito bem, então eu agradeço ambas as perguntas e diria que em relação ao apoio das comunidades locais à viagem deste naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, eu suponho que ela é variável consoante as comunidades e consoante as regiões e, portanto, podemos esperar de tudo, desde uma oposição à viagem e aos expedicionários, até uma colaboração franca com a cedência, por exemplo, de alimentos, de todo o apoio que a nível local se podia dar a estes viajantes. E, portanto, o leque das hipóteses que nós encontramos ao nível destas colaborações pode ser o mais amplo possível. E, portanto, só lendo aquela documentação de que eu há bocadinho falava quando respondi à questão da professora Joana Balsa Pinto, portanto, só vendo a documentação é que nós conseguimos perceber quais é que são, de facto, essas reações a nível de estudo de caso. Em relação à pergunta que o Sr. Professor põe, eu diria que o financiamento desta viagem tem a ver fundamentalmente com o erário régio, tem a ver com estes indivíduos são agentes da CRUA, são pagos como agentes da CRUA e, portanto, são incluídos nas folhas dos ordenados. E, portanto, não tem a ver apenas com os ordenados deles, mas dos outros indivíduos que vão integrando a expedição e que podem integrar, por exemplo, remeiros, guias e outros indivíduos das comunidades locais. Agora, também uma coisa é certa, para além destes financiamentos, que muitas vezes eram pagos em espécie, uma parte no reino, outra parte na colónia, muitas vezes o salário que era, a tal parte do salário que era recebida no reino servia, por exemplo, para ajudar a que a família destes indivíduos se conseguisse manter. Aquilo que nós vemos também é que às vezes quando eles chegavam eram recompensados de outra forma. E isto tem a ver com aquela cultura de antigo regime de que eu há bocadinho falava e posso dar um exemplo, quando, por exemplo, afirmo que Alexandre Rodrigues Ferreira, quando chegou a Lisboa, foi nomeado vice-diretor do Jardim Botânico da Ajuda, portanto, Vandel continua a ser o diretor, Rodrigues Ferreira é nomeado para um outro cargo que é importante e que lhe vai trazer benefícios a nível não apenas, provavelmente, de salário, mas também de prestígio e de reconhecimento por parte da Clube Portuguesa. E se encontrassem nessas viagens bens de valor comercial, riquezas, imagino que descobriam ouro, etc., diamantes, com hipótese, sim. outros bens de valor, esses bens eram dados à coroa, eles pediam comercial, fazer comércio, estava tudo regulado, ou... Em princípio, não, ou seja, não me parece que eles pudessem fazer comércio, pelo menos de uma forma legal e regulamentada. Se alguns deles tiveram contacto com ouro e com diamantes, Alexandre Rodrigues Ferreira, de certeza que sim, na viagem que fez, no prolongamento desta grande viagem e quando esteve em Mato Grosso, teve acesso a uma série de minerais e, portanto, de ouro, não sei como se dizer, é uma espécie de pepitas, mas não são pepitas. Mas teve acesso, fez a recolha e, sobretudo, dirigiu essa recolha, pelo menos, tanto quanto aparece na documentação oficial da época, dirigiu essa recolha para o Gabinete e Jardim Botânico da Ajuda, onde elas deviam integrar o património, este património destas coleções de que estava a falar na conferência. E, portanto, o envolvimento em comércio, eu suponho que não. Mas, agora, há um caso, uma grande diferença entre a viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira e a dos outros
indivíduos que estiveram a fazer estas viagens científicas, sobretudo na região, portanto, no continente africano. E o que se passa é que Alexandre Rodrigues Ferreira era naturalista a tempo integral, enquanto que os outros, o João da Silva Feijó e os outros 2 viajantes que estiveram em Angola e Moçambique acumulavam também funções de agentes da CRU, uma vez que exerciam cargos de secretários dos governadores. E, portanto, nesse caso, eu não sei se alguns destes indivíduos não se terão envolvido em atividades comerciais, até porque não eram exclusivamente naturalistas, tinham outras funções e provavelmente também outras oportunidades. E quando eu estava a fazer as perguntas, caiu mais uma pergunta aqui no bate-papo e será a mesma pergunta final. A partir de agora, se não façam mais perguntas, será a mesma última. Da parte do nosso doutorando Júlio Curado, que assim pergunta: há relatos destas 4 grandes viagens de observação participante publicadas? Se não, sabe de planos para essa publicação, tendo como destinatário o grande público? Então, sim, estes relatos, pelo menos de algumas destas viagens, estão publicados e são abundantes. E, por exemplo, quando tenho em consideração a viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira à Amazónia, que é francamente a viagem que eu conheço melhor, os relatos começaram a ser publicados ainda no século XIX e fundamentalmente através da atividade do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é um organismo brasileiro que teve uma atividade francamente notável na publicação de fontes num processo que se pode entender como ligado com a afirmação da nacionalidade brasileira. Então, esses relatos começaram a ser publicados ainda no século XIX e continuaram no século XX. O Diário da Viagem Filosófica conheceu várias edições, as memórias também, a própria iconografia de que eu mostrei algumas imagens no PowerPoint que acompanhou a minha exposição, alguma dela está também publicada, contudo há ainda materiais que estão inéditos. Em relação a João da Silva Feijó, quero destacar aqui o trabalho realizado pelas minhas colegas Maria Manuel Torrão e Ana Cristina Roque, que recolheram a documentação produzida pelo naturalista e que, na sua maioria, está aqui no vizinho Monaco e, portanto, essa documentação está publicada, está online. Portanto, se a quiserem, não é única, há outra documentação que também está publicada em relação ao caso do naturalista de Angola e do naturalista de Moçambique. Eu, francamente, conheço menos bem os trabalhos deles, não sei exatamente o que estará publicado, mas a historiografia tem-se debruçado sobre esta produção e, portanto, será muito fácil de perceber o que é que existe que seja da autoria destes 2 naturalistas. Muito obrigado, Sra. Professora Ângela Domingues, pela sua participação, pela sua conferência e pela disponibilidade que teve em também responder às questões de quem participou neste seminário. Agradeço aos participantes, aos que estiveram nesta sala presencialmente, aos que nos acompanharam à distância e desejo a continuação de uma boa tarde. Muito obrigado.